Estamos de volta com o programa Roda de Conversa e hoje aqui na Magistra nós discutimos sobre a formação de educadores com os nossos convidados. Professora Ângela, nós estávamos falando então do desafio dos profissionais para se capacitarem. A experiência, ela auxilia o profissional para se aperfeiçoar? Qual que é o desafio desse profissional que sai da graduação? Olha, a experiência é que vai, na verdade, direcionar a formação. E no momento atual, como nós estamos falando, é básico que o professor, né, que o educador esteja atento às necessidades dele de formação. Tanto o MEC, né, quanto a Secretaria de Estado da Educação estão com o mesmo princípio. O professor é que escolhe a sua formação. Nós temos aqui na Magistra a oportunidade do programa Oferta Livre de Cursos, que o professor ou o educador escolhe o que ele quer fazer. E ao fazer 1, 2, 3, vários cursos curtos de 30 horas, ele vai construindo um portfólio dele. Quer dizer, aquela professora, que eu me esqueci o nome dela, a nossa colega, Cristina, foi atrás de uma formação, a pedagoga, não é? Valdeci, que fez uma preocupada com como as famílias, não é, hoje estão se portando e quais as necessidades que a família tem, que a escola pode suprir. Quer dizer, são temas que nós devemos estar oferecendo ao educador, já que é uma necessidade dele. Quer dizer, como a Malu falou, hoje nós estamos invertendo. Se antes a universidade compunha o seu projeto e o professor tinha que se adequar a ele, hoje nós queremos saber qual é a demanda do professor e do educador para que nós possamos estar oferecendo. A proposta da Magistra é essa e ela está junto com a mesma proposta do MEC. Para isso, as escolas têm que estar juntas, os professores têm que estar juntos, pensando nas suas próprias necessidades para que a gente possa correr atrás. E é isso que nós queremos. Nós temos uma frase de Guimarães Rosa que provoca um pouco, então, a nossa discussão de hoje. Mestre não é só quem ensina, mas quem de repente aprende. Professora Glaura, quer comentar então essa frase? Tá, eu estou usando essa frase do Guimarães Rosa num dos capítulos do livro sobre o Veredas que a gente vai estar lançando daqui a um mês, que conta um pouco a trajetória do Veredas, as dificuldades e os impactos que o Veredas provavelmente teve na rede mineira, né? E eu queria comentar, respondendo um pouco aquela professora terceira que vocês falaram os nomes, mas dela não falaram, que teve dificuldade, que acha que é difícil de conciliar os horários, os tempos, etc. Ainda fala no sábado, né? Eu acho que hoje a gente tem mecanismos tecnológicos que são muito importantes para a educação continuada. E a educação à distância também, eu acho que hoje ganhou um status diferente na rede educacional. Antes a gente via com maus olhos um pouco, né, com certo preconceito a educação à distância. Mas hoje, depois das experiências, né, exitosas que utilizam a metodologia, né, de educação à distância, eu tenho a impressão de que isso passou um pouco e as pessoas estão buscando na educação à distância mecanismos de se qualificar. Então, eu acho que a Magistra certamente vai utilizar muito esse mecanismo. A Magistra já está nessa linha, Glaura. Tá, né? E uma coisa importante que nós estamos falando para os colegas professores, especialmente esses que vão assistir à roda de conversas, é que se liguem no site da Magistra, se liguem no site da Secretaria de Educação, porque nós estamos com uma grande oferta de cursos curtos de 30 horas. E o site está na nossa tela, quem puder pode conferir e acessar. Pois Ângela, nós começamos com a ideia de escrever um livro sobre o Veredas, porque as pessoas nos procuravam e diziam: mas como uma experiência tão bonita foi interrompida? E, na verdade, não foi interrompida. Ela está tendo continuidade de outros
com outros mecanismos. Então, pela Universidade Aberta do Brasil, Veredas continua especialmente com o curso de pedagogia da UFMG, pela via do Fórum de Formação de Professores, que é um conjunto de universidades mineiras que, na verdade, se debruçam pelas solicitações e demandas dos profissionais para a oferta de cursos, né? Isso que a Malu falou. Pois é, mas as pessoas me perguntam por que não teve continuidade. Teve sim, de outros modos. Mas eu acho que, na verdade, era uma política pública. E as políticas públicas a gente sabe de longa data, né? A gente que trabalhou na universidade, a maior crítica que se faz às políticas públicas é a falta de continuidade dessas políticas. Cada governo que entra começa uma nova experiência, né? E não dá continuidade às coisas bem-sucedidas que aconteceram em outros governos. Então, eu acho que, eu acho que falta uma política de Estado e não uma política de governo, que cada um anuncia a sua proposta e faz como acha melhor. No caso da política de Estado, quem vai direcionar as propostas é a própria rede de ensino, que vai estar continuamente estudando as suas necessidades e fazendo propostas, né, que sejam boas para todos. Inclusive, eu acho que a instituição dessa política de Estado que a professora Glaura citou, a gente vê se concretizar nessa instituição, por exemplo, a partir do Plano de Formação de Professores de 2009, que foi, e o novo papel da CAPES e a definição, inclusive a partir do ano passado, de um Comitê Gestor Nacional de Formação inicial e continuada de professores, ele é muito fortalecida pela existência e a previsão da existência em cada estado de um fórum permanente de valorização docente. Esse fórum, participam dele as universidades, as secretarias estaduais, municipais, a Undime, que representa os municípios, e os representantes dos docentes, porque a CNTE também tem assento no fórum, e lá é debatido qual é a política para o Estado e qual a participação das universidades. Mas mais do que isso, eu acho que a inovação maior esse ano foi que a captação da demanda significa o que é realmente que as escolas querem para si e que a universidade deve responder, ela vai partir do planejamento da escola. Então foi disponibilizado, como eu citei há pouco, um sistema de planejamento que é um instrumento, que é o PDE interativo, em que a escola toda deveria buscar se informar e participar junto com a diretora da escola, em que tem várias dimensões desse planejamento, mas uma delas, que é a comunidade escolar, onde se define o perfil docente de todos os trabalhadores em educação, vai permitir que a escola proponha qual é o planejamento de formação que ela quer para 2013, 2014, 2015. Todas as escolas podem estar cadastradas nesse sistema e é essa demanda que vai ser avalizada, né, pela Secretaria de Educação do Estado ou pela Secretaria Municipal e que vai ser debatida no fórum permanente. E esse fórum permanente, ele vai ser, para ele fazer um planejamento estratégico do que vai ser oferecido como formação, vai ser fundamental a participação da escola. Então, é muito importante que todos os professores busquem se informar se a sua diretora já tem cadastro, se organizou um grupo de trabalho para discutir esse sistema, esse planejamento foi feito. Se não foi feito, comece a trabalhar na sua escola para que isso seja feito, porque isso vai subsidiar não só a política do Ministério da Educação, mas da própria rede, com todas as opções, porque o Ministério ele vem fazer parceria. Existem as políticas próprias de cada rede. Aqui em Minas Gerais a gente tem uma experiência riquíssima de formação, e é juntando esses esforços que vai fazer com que esse fórum tenha realmente a cara de Minas Gerais. E quais são as necessidades que essa rede tem? A potencialidade que as universidades públicas de Minas têm. Nós temos uma rede que é muito comprometida com essa formação e tem participado desde a implantação da Rede Nacional de Formação de Professores. A gente tem um protagonismo muito grande dessas universidades. Então, essa riqueza toda
vai ser muito mais fortalecida com a participação das escolas nesse planejamento. Professora, e falando então dessa rede, com tanta informação hoje, site, blog, a gente também precisa questionar os métodos de ensino atuais? Justamente a formação continuada, ela permite que o processo pedagógico seja fonte de aprofundamento e de formação e de produção de conhecimento dentro da própria escola. Nós vamos ter uma riqueza muito maior se a formação continuada acontece no chão da escola, no cotidiano da escola, porque não vai ser simplesmente uma produção intelectual da universidade pensando a escola, mas a prática trazendo à luz de quais são os problemas da escola real. Porque eu gostaria até de destacar isso, que a experiência que eu tenho tido, desde secretária de Educação que eu fui e agora atuando no Ministério da Educação, é que essa rede de formação, à medida da universidade, à medida que ela se integrou a um sistema de formação continuada e entrou em contato com essa escola real, ela passou a modificar a própria prática e isso está tendo uma repercussão muito grande na formação inicial dos cursos de pedagogia, na questão da discussão da gestão democrática da escola. Então, é uma troca muito interessante. Aquele que ensinar, de repente, aprende. Eu tenho percebido que a universidade também, ao entrar em contato com esse professor que está em efetivo exercício, eu tenho a impressão que ela está se enriquecendo e aprendendo muito. Então, não é só o professor lá da escola que está aprendendo nesse sistema e nessa rede, a própria universidade está aprendendo também. Só pegando então um gancho com o que a senhora falou, que há quem diga que ensinar é vocação, outros que é tentativa ou erro, ou então que é reprodução de roteiros prontos que funcionam, seria aquela receita, né? Vocês concordam com alguma dessas afirmativas? Professora Ângela, o que é educar para a senhora? Olha, educar para mim é o seguinte, nós estamos no mundo, um mundo repleto de estímulos, de necessidades, de demandas, e nós temos que aprender a lidar com esse mundo. Então, no cotidiano, nós vamos nos educando, nos inserindo cada vez mais. E é nessa perspectiva que o projeto da Magistra, ele traz e constrói o seu projeto. Nós desenhamos aqui um átomo que é, na verdade, a representação lógica do nosso projeto. Por quê? Porque, na verdade, formar professores, né, educar, o professor educa as crianças e ele tem que se educar. Não é algo simples, é muito complexo. Então, nós imaginamos o seguinte, que no cerne do átomo, nós temos princípios fundamentais. Então, quando nós pensamos o que é um educador hoje, e nós falamos em rede, rede significa estarmos juntos, pensando juntos e ligados. Nós temos que estar ligados em tudo que está acontecendo, porque os jovens e as crianças estão ligados. Nós temos que pensar que nós somos profissionais. Como profissionais, nós pertencemos a uma rede, temos uma identidade. Como identidade no mundo contemporâneo, temos que estar ligados, inclusive, no que a formação dos profissionais exige. Daí a importância das universidades. Somos educadores desde a educação infantil até a pós-graduação. Então, temos que fazer parte desse perfil, dessa identidade de um profissional. Pensamos também que nesse miolo tem a dimensão do trabalho em equipe. Uma escola faz uma coisa muito bem, outras escolas fazem também muito bem. Vamos aprender umas com as outras. Não é? A dimensão da didática, isso que você falou, né? Como ensinar bem. E, nesse sentido, nós construímos um conjunto de projetos. O Roda de Conversas é um desses elos aqui, não é? Um desses orbitais do átomo. Então, nós pretendemos também, com articulação com as universidades, temos uma oferta múltipla de cursos curtos para que o professor se insira nesses cursos e busque se aperfeiçoar conforme a sua necessidade. E outros projetos que estão aqui em volta desse átomo. Quer dizer, nós temos que estar atentos o tempo todo. Nós vamos ter um congresso de boas práticas para que a gente possa estar mostrando o que a escola pública tem de bom. Nós vamos ter o mobilidade, que é isso que a Malu colocava e a professora Glaura também. Quer dizer, o que é o mobilidade? Você faz uma coisa boa e eu quero saber como você trabalha. Então, vou lá na sua escola para aprender com você.
e vamos tentar, dentro da secretaria, dar condições para que isso aconteça. Então, a magistra, ela pode criar aqui vários outros orbitais a partir das necessidades, mas o nosso colega, você que está nos ouvindo aí, né, nessa roda de conversa, é que tem que nos dizer, nós queremos trabalhar bem, mas trabalhar bem para a escola, para o nosso colega educador que está lá no dia a dia. Então, eu vejo que educar não é uma coisa simples, ela é múltipla, as possibilidades são múltiplas e hoje, com as possibilidades da tecnologia, como a professora Glaura falou, são inúmeras, mas nós temos que estar ligados, temos que estar dispostos. O professor não pode esperar que a secretaria leve para ele o que ele precisa. Ele que tem que demandar, ele que tem que estar mostrando a sua necessidade. E nós, da Magistra, né, do MEC, do Fórum de Formação de Professores, nós vamos nos organizar, articular para oferecer o melhor e estarmos interagindo e dialogando. Então, no próximo bloco, vamos ver qual o papel dos coordenadores pedagógicos e diretores na formação continuada dos professores. Daqui a pouco, nós voltamos já.